Para analisar, então, as declarações de Trump, nós recebemos agora o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Trevisan, uma boa noite. É sempre um prazer te receber aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos escutam. Trevisan, eu quero começar te perguntando sobre a área econômica. Protecionismo, altas tarifas, até deportação de imigrantes, são esses aí alguns dos principais objetivos de Trump que vão realmente afetar a economia? Se essas medidas forem concretizadas, vão elevar a inflação. Ele sabe disso. Aí ele faz um discurso pedindo ao Fed para baixar a taxa de juros. Não é um contrassenso? O que o Trump está querendo? Até porque ele não tem influência sobre a instituição, né? Esse é o ponto, né? Não é um contrassenso. Esse é o ponto exato, Renata, né? Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo, o que é que tem por trás disso, né? Quando nós olhamos para o ministério de Trump, toda a lógica ministerial do Trump, né? O corpo diplomático e toda a estrutura de altos funcionários em Washington, quando o ministério foi anunciado, todos repetiam a mesma frase. A frase foi citada tanto no Washington Post como no New York Times, né? A frase era: o carro do circo não parou na economia. Presta bem atenção nisso. A frase é ótima, né? Foram nomeados profissionais na economia. Eu chamo a atenção que Trump faz no governo Trump, duas realidades distintas. Uma realidade é essa que ele faz para a sua plateia, para o seu público, para quem o elegeu. Ele faz todo aquele discurso clássico, como a gente viu hoje, né? Ele até, inclusive, falou de meritocracia, ele destacou tudo isso, cobrou os europeus, uma atitude forte, tudo ao gosto do seu público. Na economia, a realidade é um pouco diferente. Na economia, ele percebe que tem custos. Quem chegou na economia, principalmente Scott Bessent, que é o novo secretário do Tesouro, conhece o riscado, sabe do que está falando. E foi muito prudente. Uma coisa é o que Trump está propondo, falando, tudo isso que você disse. Outra será a realidade. Observe que já houve um recuo quanto ao aumento de tarifas sobre a China, o que implicou imediatamente numa queda do dólar. O que Trump pretende com essas medidas todas é atrair capital para os Estados Unidos, é colocar o dólar como uma moeda muito forte e, a partir daí, provocar o que ele chama de era do ouro, né? Provocar um grande crescimento econômico. Os economistas que foram por cargos chaves, principalmente Scott Bessent, sabem que não existem soluções fáceis em economia, que tudo tem seu custo. Portanto, uma coisa foi o que Trump falou, outra foi o que ele fez. O que é que ele fez? Nenhum aumento por hora nas tarifas da China, primeiro. Segundo, eu vou me entender com Xi Jinping. Terceiro, a primeira visita que Trump fará é à China. Em outras palavras, Renato, uma coisa é o discurso, outra é a realidade. Tudo que você disse, os adultos na sala que estão na economia sabem perfeitamente de que aumentar tarifas, cortar importações que movimentam a economia e, principalmente, num país que tem pleno emprego, você tirar trabalhadores, os salários dos que ficam vão ter que subir. Tudo isso soma inflação. É lógico que, para esse quadro, aqueles que contam tomaram bastante cautela e pisaram no freio. Trump continuará com os seus discursos bem incisivos, beirando a arrogância, bem ao estilo que o seu público gosta. Outra coisa é a realidade como nós estamos vendo. Professor, uma boa noite da minha parte também. Isso que você falou também vale para a questão geopolítica, em especial para a guerra? Porque hoje, recentemente, né, Trump fez um forte aceno à Rússia para parar a guerra, para não ser ou de uma maneira positiva ou de uma maneira pior esse fim do conflito na Ucrânia.
Vale a mesma coisa que você explicou para a área econômica também para a área política? Uma coisa é a fala no microfone, outra coisa são as conversas diplomáticas? Sem dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, a ameaça de hoje. Gustavo, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, sobre as sanções econômicas à Rússia. As sanções econômicas à Rússia, desculpe, provocaram um crescimento na Rússia em 2024 de 3,5%. A Rússia se transformou numa economia próspera. Por que isso? Porque petróleo é uma coisa que todo mundo quer comprar. Se o Ocidente, se a Europa não compra o petróleo russo por pressão americana, a China compra, a Índia compra, desculpe, até o Brasil compra. Ele aproveita o preço e compra diesel dos russos. Portanto, Trump sabe muito bem, um dos principais financiadores da campanha de Trump teve 2 grandes financiadores. O primeiro financiador todo mundo viu no discurso de posse. São as 6 grandes big techs que estavam atrás dele. A começar de Elon Musk, o dono da Meta, o dono do Google, não faltou ninguém. Esse é o primeiro. Havia um segundo na segunda fila, que era toda a indústria petrolífera que nós não conhecemos. Trump fez compromissos muito fortes com a indústria petrolífera. Exatamente por isso, ele fez todo o discurso de fim da energia limpa, que a indústria fóssil vai continuar. Quando nós olhamos para tudo isso, nós ficamos um pouco em dúvida de que ele vai pedir mesmo para baixar os preços de petróleo. É uma frase que, de alguma forma, vai apenas significar que as discussões sobre a guerra da Ucrânia estão se acelerando. A guerra da Ucrânia, hoje, o fim da guerra da Ucrânia está no preço fixado por Putin para aceitar o cessar-fogo. Putin está avançando e não recuando. A Ucrânia não tem nem equipamento militar e, principalmente, não consegue substituir os soldados. Portanto, a situação é mais favorável a Putin do que a Zelensky. Trump sabe disso perfeitamente. De novo, uma conversa que não faz sentido com aquele que são seus apoiadores. Mas, como observamos hoje no discurso em Davos, que todos lá que estavam olhando observaram, Trump vendeu em Davos, que é um dos lugares onde estão a elite econômica em todos os sentidos, intelectual das academias, financeira, empresarial, diplomática. Eles estão todos lá. Eles sabem todas as regras do jogo. Para eles mesmos, Trump fez um discurso como se estivesse na arena de Washington de segunda-feira passada. Eles olharam, observaram e ficaram apenas apreensivos. Vamos, de alguma forma, observar que realmente, também nas relações internacionais, uma coisa é o discurso, outra será a realidade. Trevisan, eu agradeço demais, mais uma vez, a sua participação aqui conosco. Uma boa noite, com certeza, até uma próxima. Eu é que agradeço mais uma vez, Renata e Gustavo, as perguntas interessantes que vocês fazem. Muito obrigado pela conversa. Obrigado a todos, boa noite. Uma boa noite, professor.